Antes de dar as dicas, eu vou contar uma coisa muito burra que eu fiz. Muitos anos atrás, quando eu tinha mais ou menos uns 22 anos, eu tô muito velho. Eu morava com os amigos num apartamento e eu tava trabalhando de tarde no computador e tava morrendo de frio. Minhas pernas começaram a congelar, tava trincando, meu pé tava gelado, eu não conseguia mais digitar. E aí eu tive a brilhante ideia de pegar um fogareiro que eu usava para acampar. Eu enchi o fogareiro de álcool, coloquei uma panela de pressão em cima, enchi de água a panela de pressão, acendi o fogareiro e a panela começou a ferver. E aí a sala virou uma deliciosa sauna, aumentou bastante a temperatura, eu já não sentia mais nada na hora de digitar, meu pé ficou quentinho. Tava indo tudo bem durante umas 2 horas mais ou menos, até que eu olhei na parede do lado e tinha umas listras na parede que não existiam. O que aconteceu? A água que estava saindo da panela de pressão começou a condensar na parede, a parede estava gelada, então a parede começou a escorrer água. E aqui em São Paulo, tudo muito poluído, então a parede fazia muito tempo que não tinha sido pintada, tinha uma camadinha ali de poluição em cima da parede, conforme a água condensava, ela escorria e ela levava junto aquela coisa preta nojenta e ia formando listras na parede. Mas isso é o de menos. O problema é na hora que eu cheguei, eu encostei no computador e percebi que a água também estava escorrendo no computador. Naquela época também existia videocassete, eu fui correndo dar uma olhada lá e a água estava escorrendo no videocassete. Tem 2 coisas muito burras nessa história. A primeira coisa que eu deveria imaginar é que se eu transformar a água em vapor, esse vapor vai se transformar em água líquida de novo em algum momento, principalmente se a casa estiver gelada, ele vai suar em algum lugar ali, a gente chama de suar, né? Mas não é bem suar, ele vai condensar e vai escorrer em algum lugar e isso pode ser perigoso. Tive muita sorte que não queimou nem o computador, nem o videocassete, tirei tudo da tomada e fiquei lá com o secador de cabelo secando tudo depois. Mas isso não é o pior. O pior é você ter a ideia imbecil de acender fogo dentro de casa quando você tá com frio. E o problema não é pegar fogo na casa não. Pegar fogo da casa é o de menos. Se você tomar cuidado, não vai pegar fogo na casa. O que acontece é que na hora que a gente acende fogo, o fogo não queima de um jeito perfeito. Se ele queimasse de um jeito totalmente perfeito, a gente ia ter gás carbônico saindo ali, ia consumir o oxigênio e ia virar gás carbônico, o que por si só já é um pouco perigoso porque você está tirando seu oxigênio. Mas a gente gera na queima incompleta, quando o fogo não está muito perfeito, quando está faltando oxigênio, tem alguma coisinha ali, um gás que se chama monóxido de carbono. Ele é um parente do CO2, do dióxido de carbono, mas tira um oxigênio. A fórmula é CO. E esse gás é muito mais do mal do que você pode imaginar. Monóxido de carbono não tem cheiro nenhum, então você vai começar a respirar esse gás tóxico sem perceber. Aí ele vai entrar no seu pulmão, vai para o seu sangue e vai se ligar nas hemoglobinas. São as hemoglobinas que carregam o oxigênio pelo seu corpo. Quando o monóxido de carbono se ligar com as hemoglobinas, seu corpo vai começar a parar de transportar oxigênio, porque o monóxido de carbono ele se liga nas hemoglobinas e não deixa mais ela se ligar no oxigênio. Então, aos poucos, você vai perdendo a capacidade de respirar. Você consegue respirar, mas quando você respira, seu corpo não pega mais o oxigênio. Então vai chegar uma hora que isso é a mesma coisa de você morrer sufocado. Suas células não vão mais ter oxigênio para sobreviver. E mesmo que você perceba que alguma coisa de errado está acontecendo, pode ser tarde demais, porque aí não tem antídoto contra monóxido de carbono. Eu sei que você pode achar aí que, Iberê tá exagerando, isso aí é só em teoria, nunca acontece na prática, será que alguém algum dia já morreu disso aí? Vou ler aqui alguns títulos de notícias, todas notícias dos últimos 4 anos, mais ou menos. Casal morre em São Paulo ao improvisar aquecedor para o frio. Trabalhadores morrem asfixiados com gás de aquecedor. Casal morre asfixiado e choca São Bento do Sul. Casal improvisa aquecedor com carvão no quarto e morre intoxicado em Guararapes. Morre por inalação de monóxido de carbono. Então, fazer aquecedor caseiro com qualquer coisa que tenha fogo é uma ideia muito burra. Agora vamos lá, a segunda opção seria você fazer um aquecedor caseiro usando energia elétrica. Aí sei lá, você pega algum tipo de resistência, uma resistência de chuveiro, monta ali de algum jeito e enfia aquele negócio na tomada. Você pode conseguir aquecer de algum jeito, mas isso também é perigoso. Mesmo que você compre um aquecedor numa loja de eletrodomésticos com selo de Inmetro e o caramba, ele gasta muita energia. Um aquecedor costuma gastar aí 1.000, 1.500 watts. E aí você coloca esse negócio na sua tomada
E quem disse que a sua casa está preparada para aguentar um negócio que come tanta energia? E se você fizer um em casa, sem calcular direito quanto aquilo vai consumir de energia, você tem noção do que pode acontecer? Se a sua casa não estiver preparada, na melhor das hipóteses, vai cair o disjuntor. O disjuntor é aquela pecinha ali que liga e desliga, aquela pecinha normalmente é preta, fica dentro do quadro de luz. Aquilo ali serve para quando tiver uma sobrecarga na sua rede elétrica, ou seja, quando você está usando mais energia do que os seus fios aguentam, aquela peça ela desliga a energia automaticamente. O problema é que algumas pessoas colocam ali uma peça maior do que deveria ser, ou seja, antes de cair o disjuntor, o fio da sua casa começa a pegar fogo. Começa a pegar fogo, tipo, por dentro da parede. Então você já entendeu que a ideia é burra fazer aquecedor caseiro com qualquer tipo de fogo. Inclusive uns tutoriais tem aí usando vela. E também a ideia burra fazer aquecedor caseiro com energia elétrica. Mas calma, que a gente separou aqui 15 dicas para você não morrer de frio dentro da sua casa e você não vai precisar de aquecedor. Mesmo que você tenha um aquecedor, você vai poder usar o aquecedor numa potência menor, vai gastar menos energia elétrica. O grande segredo de tudo isso é você transformar a sua casa mais ou menos numa garrafa térmica. Então vamos lá, dica número 1. Você tem que fechar todas as portas internas da sua casa. Mas como assim porta interna faz alguma diferença? Faz, porque aí você isola os cômodos que você não está usando e você só vai esquentar, só vai gastar energia ali no cômodo que você vai usar. Você não sabe, o corpo da gente funciona mais ou menos como um aquecedor. No cômodo que você tiver, você está esquentando aquele cômodo. Se você estiver usando, por exemplo, geladeira, lâmpada, televisão, tudo isso ajuda também a esquentar. Então, se você fechar bem a sua casa por dentro, você já vai estar conseguindo esquentar bem o cômodo que você está usando. Dica número 2. Normalmente as portas e janelas da nossa casa são muito mal feitas. Vaza ar para tudo quanto é lado. E aí o que vai acontecer? O calor da sua casa vai escapar por esses vãos que tem na porta e na janela. Então a coisa mais importante é colocar cortina grossa nas janelas. Aí você vai falar, pô, eu vou gastar muito dinheiro colocando cortina, é caro pra caramba. Você pode colocar aquelas cortinas de banheiro, de plástico, que são bem baratas, se você tiver aquele varão em cima da janela. Se você não tiver, você pode pendurar um pano na frente, tipo um cobertor na frente da janela, que dá certo também. E, em último caso, você pode vedar a janela com fita adesiva e não deixar nenhum ar passar por ali. Você pode também usar aquelas cobras na porta, aquele negócio de areia, que fica cheio de areia, você coloca ali e não vai deixar entrar frio por baixo da porta. Claro que se não tiver essa cobra de porta, você pode usar aquele rodinho na porta também. Se você não quiser gastar dinheiro com rodinho, no último caso você bota um pano de chão ali na frente da porta e aquilo vai vedar. Eu descobri uma espuminha autoadesiva que a gente pode colar embaixo da porta, em todos os vãos, que você consegue matar bem essas frestas por onde entra vento. Eu coloquei lá em casa porque eu moro num lugar muito alto. Funcionou bem, mas aí você vai gastar mais ou menos uns R$12 num rolo de 5 metros dessa espuminha. Vale a pena você dar uma improvisada aí, porque o frio dura muito pouco. Dica número 3 é você evitar o frio que vem do chão. Normalmente o chão das casas é de piso frio, azulejo, como que chama aquele negócio mesmo? Porcelanato, um negócio gelado pra caramba, algum tipo de pedra. O ideal seria que a gente tivesse o chão de madeira ou de piso laminado, essas coisas que esquentam um pouco mais. Como a maioria das casas não tem, o ideal é você colocar um tapete ali em cima, porque o tapete não vai deixar você ter contato com esse frio gelado. O problema não é só a pessoa pisar no frio gelado, o problema é que o ar da casa, que está um pouquinho mais quente, vai lá e encosta no piso gelado e gela também. Mano, tapete custa aí por baixo uns 200 pau, né? Então se a ideia é não morrer de frio, você pode improvisar outras coisas que não sejam tapete. Por exemplo, embaixo da cama, onde ninguém vai ver, você pode colocar ali uma camada de papelão ou em alguns lugares colocar um pouco de EVA também, que é aquela borrachinha molinha que criança brinca em cima, que essas coisas isolam também muito bem do frio, não são tão bonitas quanto tapete, mas vão resolver o seu problema. Dica número 4 é que a mesma coisa do chão vale para a parede. Por exemplo, se a parede da sua casa estiver colada num lugar que é terra, a casa está um pouco abaixo do nível do terreno e ali você está colado num barranco, é muito provável que a parede seja muito gelada. Na minha casa, em apartamento, isso também acontece. Bate um vento ali na parede, a parede fica muito gelada. Você pode forrar essa parede com alguma coisa. Eu, uma vez, no desespero, já colei um monte de isopor na parede, ficou uma coisa linda de morrer, mas funcionou 100%. A parede ficou quentinha e não vazou nenhum tipo de frio.
Lógico que você pode não querer fazer isso, o mais bonito ali seria você usar um papel de parede ou colocar um tapete decorativo ali na parede, mas se você quer fugir do frio dando uma improvisada ali, uma gambiarra, você pode simplesmente pendurar um cobertor na parede ou um lençol na parede ou colocar um papelão por baixo e colocar o cobertor por cima. E aí você vai evitar também que o ar encoste naquela parede e fique gelado. Quinta dica parece meio óbvia, mas acho que não é tanto assim. Você já percebeu que se você fechar toda a casa desse jeito que eu tô falando, sua casa vai ficar meio abafada por dentro, né? Vai ficar meio nojento se você fechar a casa vários dias desse jeito. Então você tem que abrir a casa durante o dia por pelo menos uns 5 ou 10 minutos, abrir todas as janelas para dar aquela ventilada. O ideal é você fazer isso de manhã, porque aí você vai ter o dia todo para esquentar a casa de novo. Mas aí que tá o segredo, você tem que aproveitar o calor do dia para esquentar a casa. E como é que você faz isso? Se o ambiente ficar quente mesmo, se o ar ficar quente, é só você abrir as janelas e deixar ali o ar correndo, vai esquentando sua casa e você tem que fechar a casa antes de começar a esfriar, senão vai ser uma burrice você deixar a casa esfriar toda para você fechar e guardar o frio dentro da casa. Mas outra coisa que você pode fazer é abrir todas as cortinas e deixar entrar bastante sol na casa. Inclusive, se você olhar pela janela e ver que tem um galho de árvore tampando, você corta aquele pedaço do galho de árvore para o sol poder entrar na casa e esquentar bastante a casa por dentro. Sexta dica, essa é meio tosqueira, mas funciona bem. Se você for viajar para um país frio, não precisa nem ser Europa, Estados Unidos não. Se for para a Argentina, você vai ver que eles usam vidro duplo nas janelas. Usam um vidro fora, depois tem um espaço ali e aí por dentro tem outro vidro. Por quê? Porque o vidro não segura muito bem o frio não, ele segura vento, mas o vidro começa a ficar muito gelado. Você bota a mão no vidro, ele está congelando ali. Se tiver a 0 grau, não é uma boa ideia ter só um vidro. Mas aqui a gente não vai colocar um vidro duplo na janela. Aqui a gente só tem vidro duplo geralmente quando é janela anti-ruído. E fica muito caro. Então qual é a solução tosqueira para você fazer no seu vidro sem perder a luz que entra? Você colar em cima do vidro um plástico bolha. O plástico bolha não vai tampar o sol na hora que entra e ao mesmo tempo ele serve como isolante térmico para não deixar o vidro geladão daquele jeito que fica quando está geando, por exemplo. Dica número 7 é para a hora do desespero. Se tiver muito frio dentro de casa mesmo, você tem que escolher um cômodo pequeno para você ficar. Por que um cômodo pequeno? Porque é muito mais fácil de você esquentar um ambiente pequenininho do que você esquentar a sala. Por exemplo, se tiver uma sala grande com teto alto, você não vai conseguir esquentar aquilo nunca. Então você vai para o menor quarto que tiver dentro da sua casa e fica dentro disso, porque ali o calor do seu corpo mais uma lâmpada já vão conseguir esquentar bem. Dica número 8, que tem a ver com a número 7, é você combinar com as pessoas da sua família de ficarem no mesmo cômodo. Porque se uma pessoa num cômodo X esquenta um tanto, duas pessoas num cômodo 2X vai esquentar a mesma coisa. Então se tiver o máximo de pessoas possível juntas, elas vão esquentar muito mais. É como se você tivesse vários aquecedorzinhos juntos. Dica número 9 tem que ser usada com muita responsabilidade. Quase todo mundo tem um aquecedorzinho em casa e nem sempre lembra dele. É o secador de cabelo. Ele esquenta pra caramba o ar e se você, por exemplo, for dormir e o quarto estiver super gelado, você pode dar uma esquentada ali no ar com o secador de cabelo. Mas aí tem duas coisas que você tem que tomar cuidado. Primeiro que o secador de cabelo não foi feito para ficar ligado meia hora lá, esquentando o quarto. Então você pode acontecer aquilo que eu falei de sobrecarregar a rede elétrica ou pegar fogo no secador de cabelo, por exemplo. A segunda coisa é que tem gente muito esperta que coloca o secador de cabelo embaixo do cobertor. E aí é óbvio, você pode tacar fogo na sua cama. Então você pode usar o secador de cabelo para esquentar o quarto o mesmo tempo que você usaria para secar o cabelo, que é no máximo uns 10 minutos e não é para colocar o secador de cabelo encostado em lugar nenhum, nem embaixo de nada, você tem que usar ele na mão, assim, tipo um revólver. Dica número 10 vai parecer meio louquinha. Tem bastante gente que tem em casa, às vezes tem na escola também, aquele ventilador de teto, aquele ventilador grandão que fica girando em cima da lâmpada. Isso pode ajudar a esquentar a sua casa. Como é que um ventilador pode ajudar a esquentar? Se você ligar o ventilador de teto no modo em que ele manda o vento para baixo e ligar devagarinho, bem fraquinho, você vai fazer com que o ar quente que fica lá em cima, sempre em qualquer lugar o ar quente vai estar em cima, você vai fazer esse ar quente descer. Então você está mandando o ar quente para baixo onde as pessoas estão, porque afinal de contas ninguém está colado ali no teto. Dica número 11 é você aproveitar as coisas que estão guardadas dentro do seu guarda-roupa.
Então se você de repente tem um quarto que a única coisa que tem pano ali, a sua cama, você pode tirar dentro do seu guarda-roupa almofada, casaco, cachecol, cobertor, lençol e começar a espalhar essas coisas no quarto. O que vai acontecer? Normalmente as superfícies ali são meio frias, elas não vão ajudar a esquentar o seu quarto e na hora que você coloca o cobertor, na hora que você coloca uma roupa ali em cima, isso vai servir para evitar que o ar quente tenha contato com esses objetos e você vai conseguir manter o ambiente muito mais quente. Dica número 12 é meio esquisita, mas funciona bem. O frio a gente não sente só na pele, não sente quando o ar frio bate na gente. A gente também consegue sentir frio vendo coisas frias. Se você olhar uma paisagem da Groenlândia, por exemplo, você pode começar a tremer de frio só de ver aquele negócio. Ao mesmo tempo, se você olhar uma paisagem do Caribe, vai diminuir a sua sensação de frio. Então o que você pode fazer? Na hora de colocar lâmpada na sua casa, você pode prestar atenção se aquela lâmpada é o branco quente ou é o branco frio. Normalmente o branco quente está ali na casa dos 6.500 Kelvin, que é uma medida da luz, se ela é quente, se ela é fria. E o branco quente está ali na casa dos 3.000 Kelvin. Então você olha na caixinha da lâmpada lá, e você presta atenção se aquela é uma lâmpada quente ou uma lâmpada de branco quente ou uma lâmpada de branco frio. E a lâmpada de branco quente vai dar muito mais sensação de calor. As últimas 3 dicas não são para esquentar a casa, mas para esquentar o seu corpo. Então elas valem também quando você estiver na rua. Dica número 13 tem a ver com o seu chulé. Se você usar muito uma meia durante o dia inteiro, andar, pegar ônibus, etc., você vai começar a suar no pé. E geralmente os calçados não estão muito preparados para mandar aquela água ali, aquele vapor que se condensou no seu pé embora. Então a meia começa a ficar meio úmida. Se você fosse torcer a meia, você vai ver que tem umas gotas de suor que estão acumuladas ali. O que acontece quando está frio? Esse suor começa a gelar muito seu pé, essa umidade faz mal, seu pé começa a trincar de frio. Então 2 coisas você tem que fazer. Primeiro, se estiver na rua, você vai ficar o dia inteiro fora, você pode levar uma meia extra para você trocar ali em algum momento que você vai perceber que seu pé já está muito suado. Quando você chega em casa, depois do trabalho, depois da escola, da faculdade, sei lá o que, seu pé também está gelado. Se você não for tomar banho imediatamente, você troca já por uma meia seca e isso vai fazer com que seu pé fique muito menos gelado. Dica número 14, que sua avó já devia falar para você, é para você tomar alguma bebida quente, tomar uma sopa quente, tomar um leite quente. E é óbvio, se você não quiser ficar gastando dinheiro ou porque você não quer comer muito, você está dieta, você toma chá quente, que aí não faz mal nenhum. E é lógico que se você tomar uma bebida que está mais quente do que o seu próprio corpo, essa bebida vai exalar calor lá dentro do seu corpo e você vai esquentar automaticamente. E a dica número 15, que também é uma dica de vó e é meio óbvia, mas eu mesmo esqueço de fazer quando eu estou em casa, é que as partes do corpo que gelam, ficam muito mais frias, que ficam mais frias primeiro, são as pontas do nosso corpo, as extremidades do nosso corpo. Então você vai sentir frio primeiro na orelha e na cabeça, você vai sentir frio nas mãos e nos pés. Então vamos lá, primeiro na cabeça, a solução ideal é você usar um gorro e um cachecol aqui no pescoço e tal, você vai esquentar toda essa região aqui. E é para fazer isso quando estiver em casa, inclusive. A outra é a mão, você pode usar uma luva, não é todo mundo que tem luva, então você pode roubar um casaco de alguém da sua casa que é maior do que você e que vai sobrar uma manga que você consegue fechar a mão aqui dentro da manga e aí você vai esquentar a sua mão. E a última coisa são os pés, eu já falei da meia que você pode trocar, mas você pode também colocar uma meia de lã que é muito mais grossa, várias pessoas não vão ter meia de lã, então você pode também pegar uma meia de alguém que tem um pé maior que o seu ou uma meia sua mesmo e acumular ali 2 ou 3 meias e o seu pé vai ficar quentinho. Então, se você acha que pelo menos uma dessas dicas vão te servir para alguma coisa, acho que vale um joinha aí embaixo. Eu sei que bastante gente vai reclamar que eu deveria ter gravado esse vídeo antes daquela friaca desgranhenta que a gente teve em junho, só que eu tive uma doença muito forte que chama mononucleose e eu fiquei mais ou menos 30 dias bem doente, desses 30, pelo menos uns 10 de cama, sem nem vir gravar aqui no Manual do Mundo. Eu que estava planejando esse vídeo fazia bastante tempo, mas não deu. Só que eu acho que a gente ainda tem um inverno aí pela frente e a gente ainda vai ter muitos invernos na nossa vida inteira. Então acho que esse vídeo vale para a vida inteira. Umas dicas meio MacGyver que te fazem economizar dinheiro, que levam em consideração que você não tem uma montanha de ouro para ficar gastando em tapete, em cortina e coisas chiques desse tipo e te ajudam a fazer soluções mais toscas que resolvem seu problema. Você vê aqui no Manual do Mundo.
Mas vou dar aqui 2 dicas de casa, dessas coisas de casa que te ajudam a resolver problemas economizando bastante. Primeiro, uma tela contra a dengue que a gente fez com papelão e tule. Eu não lembro se o nome certo é tule ou é véu. Anyway, se assiste o vídeo lá eu vou te falar direitinho. E aí você consegue proteger sua casa contra a dengue, contra a zika e esses mosquitos aí que transmitem um monte de doença. Né? Na verdade, você protege a casa contra o mosquito, não contra a doença. Anyway. A outra dica é você fazer uma tinta de terra. Só com cola branca, terra e água, a gente consegue fazer uma tinta muito bonita. Aqui no Manual do Mundo a gente fez mais de 10 cores, pintou uma parede. Você vai ver que dá muito certo. E coloquei ali do lado de onde eu estava trabalhando.